A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E nós estamos iniciando esse segundo trimestre de 2022, aonde nós estamos utilizando a revista da CPAD de adultos, que traz por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então nós estamos aí iniciando mais um trimestre e esse trimestre é muito especial, porque nós vamos falar da ética do reino, nós já estamos falando da ética do reino, do padrão do homem, da mulher que vai morar no céu. Então eu te convido para estar conosco, em todo esse trimestre. Nós já tivemos a nossa primeira lição, que nós tivemos aí um apanhado geral sobre o Sermão da Montanha, e agora especificamente nós vamos falar na lição de número 2 sobre sal da terra e luz do mundo. Esse é o título da lição de número 2, e o tema é o seguinte: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 e 14. A verdade prática diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então nós vamos falar na lição de hoje, e eu vou usar a lição, mas eu vou me ater pouco à lição, porque eu vou trazer para você exemplos bíblicos e práticos de pessoas que, mesmo em uma geração conturbada, eles foram sal e eles foram luz. Eles não foram tão salgados que se tornaram intragáveis e não foram também tão sem gosto que passaram como irrelevante. E também nós vamos deixar claro que a luz do cristão, ela precisa iluminar, não é cegar. Então nós vamos ver isso na nossa lição. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, marcar ali na hashtag estou presente, deixa aí, conta de onde você é, conta onde você congrega. E também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nos ajuda bastante. Deus te abençoe, em nome de Jesus. O nosso primeiro tópico vai dizer assim: o sal tempera e conserva. As definições sobre o que é o sal eu vou deixar para o comentarista, pastor Osiel Gomes, que ele coloca muito bem, então você pode aproveitar o ensinamento dele sobre isso. Mas o que eu quero pontuar com você a respeito do sal, tá? Primeiro, a gente sabe que o sal sempre foi importante para as nossas vidas, sempre foi importante, certo, para o nosso dia a dia. Mas o sal, ele sempre precisa ser dosado. Ele não pode ser exagerado e ele também não pode ser insípido. Ele tem de ter o seu gosto precisa aparecer, mas também não pode ser aquela coisa que se torna intragável. O sal, ele é usado desde que o mundo é mundo. O sal tem diversas funções, tá? E ele até mesmo era usado para a confecção do óleo de unção. Ele também era usado para a preparação do incenso para o templo. Então, o sal, ele tem diversas funções. Mas, quando nós olhamos o cristão como sal, nós precisamos notar que aonde esse cristão passa, primeiro, ele precisa deixar o seu sabor. As pessoas precisam senti-lo ali. Mas ele não pode ser visto, ele não pode ser notado. O que nós estamos tendo hoje? Nós estamos tendo pessoas extremamente salgadas ou pessoas que estão aparecendo demasiadamente, tá? Se você pegar e colocar sal numa carne, certo? Se você colocar na medida certa, essa carne vai ter sabor, esta carne vai ter aroma, as pessoas vão te elogiar. Agora, se você colocar sal demais, a primeira coisa, o sal vai aparecer. Ele não vai ser totalmente absorvido pela carne. Ele vai ficar uma crosta branca em cima do que você estiver fazendo. Ou seja,
o sal começa a aparecer. E uma das funções do sal, uma das necessidades do sal é não aparecer, ok? Então é isso que nós precisamos notar. Quando nós vamos para o livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, no versículo de número 9, diz assim, em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Ou seja, esta mulher, ela estava vendo Eliseu passando. Eliseu sempre estava naquela região, fazendo a obra de Deus, ensinando, pregando, né, preparando outros, né, na escola dos profetas. E essa mulher, ela vai olhar para Eliseu e ela vai ver em Eliseu um santo homem de Deus. Preste atenção. Primeiro, você como marido, você colocaria um homem estranho dentro da tua casa? Eu não colocaria, certo? Eu não colocaria. Agora, como a esposa, todas as esposas são assim. Elas veem o que nós, marido, não enxergamos. Nós vemos o grosso, elas veem o detalhe. Nós vemos o geral, elas veem as minúcias, tá? Ou seja, aquela mulher, ela analisou a vida de Eliseu de todas as formas. Ela analisou seu comportamento, a sua educação, a sua forma de respeitá-la, certo? Quando estava com o marido, quando estava sem o marido, a respeitar as outras mulheres, outras pessoas, as crianças. Eliseu era uma pessoa que, por onde ele passava, ele não era notado, mas as marcas de Eliseu iam ficando, certo? As pessoas iam sentindo no seu paladar espiritual o sabor da pregação de Eliseu. O sal, eu como sal, você como sal, nós não podemos ser notados. Dentro do evangelho não tem lugar para estrelismos. Existe lugar para pessoas que desempenham o seu papel no reino. Qual é o nosso papel no reino? Propagar o nome de Cristo. E Eliseu, com a sua forma de ser, sua forma de agir, ele passava quase despercebido. Ele era diferente de Elias. Elias já tinha uma característica, era um homem rústico, usava roupa de pelos, comia gafanhoto, mel silvestre. Ele era um homem que tinha uma fama que lhe precedia. Agora Eliseu não. Eliseu é o típico cristão que é sal nessa terra. Aonde ele está, ele faz a diferença. Aonde ele está, as pessoas não o notam, mas notam o que o evangelho está realizando. E isso nós vamos notar também quando nós formos ali para 2 Reis, certo? Um capítulo para frente. Também uma história bem conhecida nossa, certo? 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3, que vai dizer bem assim, preste atenção. Ora, as tropas sírias haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Preste atenção, olha só. Quem era essa moça? Ela era uma escrava. Ela havia sido sequestrada, arrancada do seu lar. Mas os princípios morais e éticos do povo de Deus estavam na vida dessa menina. E esta menina estava lá na casa de Naamã, servindo, preste atenção, para que a sua senhora a ouvisse, ela precisava ser uma serva que se destacasse das outras. Porque servo não tem voz, servo não tem opinião.
e ela vai chegar para sua senhora, e a sua senhora vai ouvi-la, porque creio eu que a conduta dessa moça falava muito mais alta do que a sua aparência. O sabor que ela destilava pela casa era muito maior do que a sua aparência, do que a sua condição. Nós não precisamos, irmãos, estar em altas posições para sermos ouvidos. Nós não precisamos estar em altos degraus para sermos respeitados. É a nossa conduta, é a nossa postura que faz a diferença no reino de Deus e também no reino dos homens. Então veja bem, esta moça, ela estava servindo de forma natural. Ela estava ali servindo a esposa de Naamã. Ela estava servindo a casa. Ela não tinha autoridade, ela não era ninguém, ela era uma escrava. E ela vai dizer: olha, lá na minha terra, a terra que vocês conquistaram, a terra que vocês me arrancaram, existe um homem de Deus. Como esta mulher, como a mulher de Naamã deu ouvido a essa moça? Porque o sabor dessa moça era conhecido dentro da casa. A vida, o proceder, a palavra dela tinha peso. Preste atenção, irmãos. Isso que nós precisamos compreender. Eu como sal, você como sal. Nós não precisamos aparecer. A nossa aparência não é importante. Importante é o que nós fazemos. Eliseu passava todo dia e aquela mulher notou quem ele era. A serva trabalhava como escrava e ela foi ouvida pela sua senhora. Por quê? Porque ela tinha um gosto diferente. O paladar espiritual daquela moça, o gosto espiritual daquela moça era na medida certa. Não era nem exagerado, porque tem muita gente que é exagerado. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Torneira só é apertada quando está vazando. Tá? Torneira muito apertada é que a borrachinha já espanou, ela está vazando. Isso quer dizer o quê? Que quem é muito salgado está vazando. E nós também não podemos ser crentes sem sal, certo? Que tipo crente chuchu, né? A minha esposa fica brava quando eu falo do crente chuchu. Mas o crente chuchu é aquele que absorve o gosto do que está em volta. Ele mesmo não tem gosto, certo? Ele absorve o que está em volta. Pegue isso e aplique na sua aula, certo? Fale para os teus alunos a respeito disso. E também, antes que eu me esqueça, coloque ali embaixo nos comentários hashtag estou presente, para mim saber que você está na aula. Deixe o seu like, né? Se inscreva aqui no canal, nos ajude no YouTube. Isso vai fazendo com que o sabor do evangelho vá crescendo, através das mensagens minhas, dos outros companheiros que estão na internet, tá bom? Então deixe seu likezinho aí, inscreva-se no canal. O crente chuchu é aquele que absorve o gosto daquilo que está perto, certo? Ele não tem uma posição definida, ele não sabe no que crê, ele não sabe direito nem em quem ele crê. Então, por isso, nós como cristãos, nós como servos de Jesus, precisamos, né, ter o gosto dele, ser semelhantes a ele, ser imitadores de Cristo. O nosso segundo tópico, ele vai dizer assim: a luz ilumina lugares em trevas. Você sabe o que o que são as trevas? As trevas é exatamente a ausência de luz. Aonde tem trevas é porque a luz não está reinando. É por isso que Jesus vai dizer que quem anda nele não está em trevas. Passou das trevas para a luz, porque a luz de Cristo entrou. E nós precisamos compreender também a questão da luz. Veja bem, eu estou gravando vídeo para você, certo? Nós estamos aqui gravando um vídeo. E a luz é muito importante. Por quê? Porque os nossos olhos, o olho humano, ele tem dificuldade com a escuridão, tá? Preste atenção. Veja como vai ficar o nosso vídeo. Ó.
Você entendeu? Nós vamos tirando a luz e o vídeo ele vai perdendo a sua clareza. Você pode até me ouvir, mas você precisa da luz, porque a luz ela ajuda não só a compor o cenário, mas a luz ela nos ajuda a ter os detalhes. Quando Cristo entra nas nossas vidas, a sua luz penetra em nós, ou seja, toda a escuridão vai saindo. E nós precisamos começar a refletir a luz. O cristão, ele precisa ser semelhante à lua. Você sabe, a lua ela não tem brilho próprio. O que a luz faz? O que a lua faz? A lua, ela funciona como um espelho. Ela simplesmente reflete a luz do sol. Eu não tenho luz, você não tem luz. Mas quando nós estamos diante do sol da justiça, a sua luz, ela inunda a nossa vida. E nós vamos o que? Refletir esta luz. Lembra quando Moisés estava lá, passou 40 dias e 40 noites no monte? Quando ele desceu, o que aconteceu? O seu rosto brilhava com a glória de Deus. A glória de Deus, nesse caso, é manifesta como luz. Moisés estava tão próximo de Deus que quando ele desceu para o meio do povo, a luz que estava nele iluminava todo o povo, certo? O rosto de Moisés resplandecia. E o que os homens falaram? Moisés, cubra o seu rosto, porque nós não conseguimos olhar para você. Quando a luz de Cristo está sobre nós, todas as trevas vão esmanecendo, vai clareando, vai tomando outra posição. E quando a luz chega, a luz ela vai revelando o nosso caráter em Cristo. Olha só um outro texto para mim ler para você. Atos capítulo 9, versículo de número 39, diz assim: Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam e, chorando, mostraram-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito enquanto ainda estava com elas. Quem era Dorcas? Era uma simples costureira. Era uma mulher que fazia roupas, era uma mulher que fazia cobertores. Era uma costureira comum. Ela não era pastor, certo? Não é esposa de pastor. Ela não era missionária. Ela não tinha nenhuma posição eclesiástica elevada. Mas olha só, quando Dorcas morreu, eles sentiram falta da luz de Dorcas. Que luz era esta? A luz que aquentava o frio dos pobres, cobria os necessitados, amparava aqueles que estavam desvalidos. Dorcas era uma pessoa que marcou o seu tempo, iluminou vidas, deu testemunho de Cristo pelaquilo que ela fazia. Paulo, Pedro, Tiago, João foram grandes homens de Deus que fizeram uma grande obra, iluminaram muitas vidas. Mas Dorcas, com as suas roupas, com aquilo que ela fazia, também estava despertando nos homens, nas pessoas, certo? O desejo de conhecer o Cristo que mudou a vida de Dorcas, que implantou nela esse desejo. Então, irmãos, Dorcas, ela iluminava a sua região, a sua casa, a sua igreja, pelo seu testemunho de vida, certo? Pela sua seriedade em trabalhar com a obra de Deus. De tal maneira que quando Dorcas vem a falecer, o que acontece? As pessoas ficam desesperadas. Elas vão buscar Pedro. Porque Dorcas era uma pessoa que fazia falta. Dorcas era uma pessoa que atraía as pessoas, não para ela simplesmente, mas para o evangelho que ela testemunhava. Olha que coisa mais linda isso. Dorcas atraía as pessoas com a luz de Cristo que estava na vida dela.
E isso, irmãos, é importantíssimo nós notarmos que Dorcas, ela atraía as pessoas. Outro personagem que vai refletir para nós a concepção de luz é o próprio José, o José do Egito. Nós conhecemos toda a história dele. E nós sabemos que aonde José ia, a situação mudava. As coisas andavam, certo? Aquilo que estava trópego, aquilo que estava sendo empurrado, aquilo que estava passando por dificuldades, a Bíblia vai deixar claro que tudo que se colocava na mão de José ia bem. Por quê? Porque tinha luz na vida de José. José fazia tudo com sinceridade. José fazia tudo com humildade. José fazia tudo com seriedade. José fazia tudo o que lhe mandavam como se fosse para o Senhor. Olha que padrão moral elevadíssimo de um jovem, um adolescente, que tinha um padrão moral que representava os padrões de Cristo, certo? Nós não podemos acusar José de nada. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, o que ele fez? Ele jogou um canhão de luz em cima dela. Ela ficou como se fosse cega e ele fugiu. Nesta fuga, ele perdeu sua liberdade, perdeu sua posição, foi para o cárcere. Ali no cárcere, José deixou de ser quem ele era? Não, porque a luz de Cristo, a luz de Deus que estava em José, ela brilha até mesmo em meio à escuridão. Eu, como cristão, eu não vou ficar indo em lugares que não são de boa índole, eu não vou para qualquer lugar. Mas aonde eu precisar ir, as pessoas têm que olhar para mim e falar, esse é crente, anda como crente, fala como crente, se posiciona como crente, negocia como crente, trabalha como crente, é fiel como cristão. Isso nós precisamos compreender. Quando nós olhamos para José, nós vamos ver um homem que destila os padrões do reino, tá? Luz fala de claridade, fala de algo que não tem sombra, não tem escuridão. O coração de José era um coração perdoador, era um coração manso, era um coração honrado, era um coração fiel ao Senhor, mesmo não estando com ele, não estando na terra dele. Estava em terra estranha, em meio a outros ídolos, outra cultura. Mas havia tanta luz dentro de José, que aonde José passava, o caminho se iluminava. Quando José chega diante de Faraó, José, ele traz a interpretação do sonho, tudo. E quais são as palavras de Faraó para José? Falou, olha, não tem outro como você. E nós vamos dar um nome para você. Qual nome foi dado para ele? Zafenate Paneia, que significa o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que começou vendido, aquele que foi jogado na cisterna, depois foi vendido, depois mentiram sobre ele, foi jogado no cárcere, tudo aconteceu. Mas a luz dele não apagou. Ele continuou brilhando. E o seu brilho foi tão grande, o seu fulgor foi tão grande, que quando ele chega diante de Faraó, Faraó vai dizer, não tem ninguém como você. Você é um no meio da multidão. Você é diferente. Ou seja, eu vou nomear você menor do que eu. Acima de você, só eu, ninguém mais. Por quê? Porque existe algo diferente em você. Irmãos, nós precisamos compreender essa questão da luz. Nós não podemos ocultar a nossa luz, dependendo aonde nós estivermos. Todos os lugares que eu for, todos os lugares que você for, você tem que ser luz. A luz de Cristo precisa brilhar em você, sem você levantar a bandeira de cristão, sem você carregar a Bíblia, as pessoas precisam olhar e ver algo diferente de você. Isto é a luz de Cristo brilhando em nós. E o nosso último tópico vai dizer assim, discípulos que influenciam. Olha só, nós estamos na época dos influencers, dos influenciadores digital, ok? Pessoas que
fazem uma série de coisas, algumas interessantes, mas a maioria só idiotice, que estão influenciando uma geração, estão influenciando um mundo, certo? Esse tempinho atrás, tinha um palhaço que cheio de gosma e falando bobeira, ensinando as nossas crianças a serem verdadeiras amebas. São influenciadores. Nós seguimos pessoas, ouvimos pessoas. Te agradeço por você me ouvir. Mas nós somos influenciadores e também estamos sendo influenciados, tá? E o cristão, ele precisa ser um influenciador, alguém que faz a diferença aonde ele está, mesmo que as pessoas não notem, tá? E é interessante nós olharmos para Noé, certo? Noé começou a preparar a arca, tá? E o que Noé fez? Ele foi construindo a arca. As pessoas passavam e olhavam. Com certeza perguntavam para ele o que era, ele dizia: olha, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. As pessoas ouviam? Não. Mas a Bíblia vai deixar clara, principalmente em Gênesis e na Epístola de Pedro, que Noé influenciou 7 pessoas importantes. Eu acho que as 7 pessoas mais importantes da vida de Noé. Quem foram as pessoas? Sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. As suas noras, 7, né? Porque a Bíblia vai dizer que 8 pessoas se salvaram. Noé influenciou 7 vidas. 7 vidas que transformaram a história, deram um recomeço para a humanidade. Nós precisamos começar a influenciar dentro de casa. Os teus filhos, os meus filhos, a tua esposa, a minha esposa, o teu marido. Ela precisa olhar em você e ver realmente as marcas de Cristo em você. Isto é influenciar o mundo. Você criando uma família que glorifique ao Senhor. Você estando na igreja e as pessoas tendo prazer de olhar para você e falar: puxa vida, esse é o meu pastor, meu professor de escola dominical, olha, ele é porteiro da minha igreja, que bênção, olha só o que Deus fez na vida dele. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos chamados para influenciar pessoas. Outro exemplo muito maravilhoso, Atos 16. A Bíblia vai dizer que Paulo vai encontrar um moço chamado Timóteo. Esse moço era de mãe judia e pai grego, tá? Ou seja, eles tinham a religião da mãe e o pai um panteão de deuses. Mas olha o poder da influência cristã. Olha o poder da influência da palavra de Deus. Quando Paulo chega na casa, na família de Timóteo, já encontrou um moço que tinha conhecimento de Deus, tinha conhecimento da palavra de Deus. Ou seja, esse moço, ele tinha conhecimento da fé. A sua avó, a sua mãe passaram esse legado para Timóteo. Quando Paulo chega, qual o desejo de Paulo? É levá-lo junto. Por quê? Porque luz anda com luz, trevas anda com trevas. Paulo viu naquele moço que ele ainda era uma pequena lanterna, mas ele tinha o potencial de ser um farol, tá? Mas aonde começou? Na influência de um pai e de uma mãe. Eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Pela influência do meu avô. Meu avô, um santo homem de Deus. Naquela época não tinha pastor, era tudo presbítero. Servia o Senhor com muito temor, com muito desvelo. As minhas 2 avós, servas de Deus, fiéis. A minha avó paterna, a esposa do meu avô, que era dirigente de igreja, que era pastor de igreja, né? Sempre trabalhando, fiel. A minha avó materna, ela era presbiteriana, com um amor, uma dedicação pela palavra que era um absurdo. Eu fui influenciado por eles. Se eu estou falando para vocês aqui, é porque a luz que eles lançaram em mim
que eles lançaram sobre a minha vida clareou todos os pontos obscuros. Se hoje eu posso estar aqui, é porque a minha vida foi iluminada por Cristo e começou na vida deles. Então, nós somos chamados para influenciar essa geração. Influenciar não sendo um farolete que cega, não sendo uma comida absurdamente salgada, mas nós somos chamados para ser o quê? Temperantes. Ter um tempero, ter uma dose correta para transformar o mundo. Se você for e abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 19, você vai ver Paulo chegando em Éfeso. Paulo chega em Éfeso, o que ele vai encontrar? Ele vai encontrar uma meia dúzia, 12 discípulos de João que estão ali. Não tinha conhecimento do Espírito Santo, não havia igreja lá. E Paulo começa a pregar. Paulo começa a pregar. Paulo começa a ensinar. E as pessoas começam a ver a diferença. Em Éfeso, havia um grande templo dedicado à deusa Diana. Havia ali uma construção bela, monstruosa para a época, absurdamente grande para a época, para a deusa Diana. E o que vai acontecer? Paulo vai pregando, as pessoas vão se convertendo, um vai trazendo o outro, e a influência do evangelho, o que ela faz? Ela vai tirando os holofotes, vai tirando as peregrinações do templo de Diana e vai levando para a igreja. E a Bíblia vai contar que chega um ponto que todos aqueles livros de magia, de feitiçaria que havia, são levados em praça pública, eles são queimados. Eles são queimados por quê? Porque Paulo influenciou não uma vida, mas toda uma cidade, que era uma das maiores da época. Meus irmãos, nós somos chamados para ser crentes, salvos em Cristo, termos luz, uma luz que clareia o caminho. Nós fomos chamados para ser sal, para termos um gosto que cria desejo nas pessoas de continuar voltando. Preste atenção, você vai no restaurante. Tem um que você vai e não volta. Um você volta lá de vez em quando. Mas tem aquele que o tempero é bom. E você volta sempre. Você sempre está voltando naquele lugar. Por quê? Porque o tempero é bom. Você já notou como que funciona uma loja? Você vai na loja, você compra uma roupa. Você fica apaixonado pela roupa. Por quê? Porque tem espelhos e tem uma excepcional de uma iluminação. Aquela iluminação, ela traz destaque, traz vida para a roupa. Muitas vezes, chega em casa e você vai vestir, parece que não é a mesma coisa. Qual é a diferença? É a iluminação que estava na loja. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor te chamou para brilhar. Não brilhar o teu brilho, mas brilhar a luz de Cristo. Resplandecer a luz de Cristo. O Senhor te chamou e me chamou para ter um gosto diferente. Um gosto de salvação e de santidade. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.